Fala fera, beleza? No vídeo de hoje nós vamos trabalhar com mais uma parte do nosso CRUD, que é o nosso pesquisar ou listar. Vamos lá? Então vamos lá? Só para você se situar, nós já fizemos aqui a estrutura do projeto. Nós já fizemos o CRUD Java, onde nós fizemos já o método cadastrar. Hoje nós vamos fazer o método pesquisar. É pegar informações do banco de dados que já foram inseridas e apresentar no nosso projeto. Então nós vamos fazer o pesquisar ou listar, depende de como que você chama aí no seu projeto. Tranquilo? Então já tem a estrutura aqui do CRUD Java, onde nós temos o pacote DAO, o pacote DTO e o pacote View. Toda a parte do DAO é de acesso aos objetos, DTO de transferência de objetos e os Views é a interface gráfica, que são os formulários. Perfeito? Nós já temos aqui dentro da classe de conexão o método, que é para conectar com o banco de dados, onde a gente conecta com a base de dados, que no caso é o nosso banco teste. Nós já temos aqui o funcionário DAO, o funcionário DTO e o funcionário View, que nós vamos trabalhar aqui novamente com ele. Nós sabemos que a classe de conexão, quando a gente faz uma classe de conexão, a gente precisa aqui do drive de conexão. E quando a gente faz essa classe de conexão, nós temos aqui a conexão com a base de dados. Por quê? Porque a base de dados contém todas as tabelas. No caso, a gente só tem uma tabela por enquanto, que é a tabela funcionário. Tranquilo? E como nós vamos fazer? Pegar as informações e exibir, nós vamos continuar trabalhando com a mesma base de dados. Então a gente está reaproveitando a conexão do vídeo passado. Então se você não assistiu o vídeo de classe de conexão e nem do cadastrar que nós já fizemos, eu vou deixar aqui na descrição para você conseguir acessar essas aulas e conseguirem ver aquilo que a gente já fez em vídeos passados. E dando continuidade nisso, nós já fizemos o cadastrar, a classe de conexão e já fizemos o login. Ambas as funções trabalhando com a parte de banco de dados. Hoje a gente vai fazer o cadastrar. Então se você gosta desse tipo de vídeo, inscreva-se aqui no canal, curta nosso vídeo aqui e comente o que você está achando desses vídeos, para que eu consiga trazer novos vídeos referente a banco de dados junto com Java. Se você é meu aluno presencial, comente aqui o seu nome e a sua turma. Se você não é meu aluno presencial, para que eu consiga te conhecer melhor, escreva aqui o seu nome e da onde você é, para eu saber até onde está atingindo esses vídeos aqui e eu conseguir cada dia mais gravar isso daqui para vocês. Beleza? Então vamos lá, a gente já tem a classe de conexão. Perfeito, a gente já tem aqui a classe funcionário DAO e a funcionário DTO e a funcionário View. Vamos só ajustar um detalhe aqui, por quê? Porque quando a gente já faz o DTO, automaticamente todas as outras operações que a gente for trabalhar com o funcionário já vai dar certo. Porém, eu não tenho aqui a nossa chave primária. Por que a nossa chave primária? Porque quando a gente trazer as informações do banco, nós vamos trazer a chave primária e todos os outros atributos, que no caso aqui é o nome e o endereço. Perfeito? Para eu conseguir trazer essa informação do banco, eu não preciso cadastrá-la, porque lembra que quando o autoincremento, autoincremento quer dizer que começa no 1 e vai de 1 em 1 automaticamente seus cadastros. Então eu não preciso utilizar o cadastrar, por isso que não estava aqui. Então eu vou acrescentar esse atributo na nossa classe DTO, porque eu vou trabalhar com esse atributo. Então eu vou trabalhar com o atributo primário, que no caso é o ID do funcionário, o nome do funcionário e o endereço do funcionário. Então aqui eu já tenho a nossa estrutura criada. Perfeito? Então eu vou criar apenas mais um atributo. Vou aqui na linha de baixo, porque o próximo atributo é inteiro, né? Então private int. Qual que é o nome desse atributo? Eu vou colocar ID funcionário. A gente sabe que não existe chave primária dentro de uma classe Java, mas existe um atributo inteiro. Perfeito? Que vai representar o nosso atributo primário lá do banco. Então através deste atributo é o que vai representar nosso atributo de chave primária. Eu tenho os getSet, desses dois aqui, como a gente já criou no vídeo passado. Tranquilo? Então eu vou apertar o botão direito, vou vir aqui em refatorar e vou vir aqui em encapsular campos. Se eu selecionar todos, eu vou criar todos os getSet normal. Porém, não é todos que eu quero criar. Eu quero criar o get e o set apenas do ID. Então eu vou selecionar somente os dois métodos que eu quero criar. Então eu vou vir aqui em refatorar, já tinha o restante, agora eu criei o get e o set aqui do nosso ID. Beleza? A gente sabe que a gente tem que trabalhar com essa parte de encapsulamento aqui para trabalhar um pouquinho melhor com as nossas classes Javas. Então aqui a gente já finalizou o que precisa no nosso funcionário, o que estava precisando é do ID. Se você já tinha esse atributo feito, ótimo. Eu só acrescentei aqui porque no vídeo anterior eu não tinha ele. Perfeito? Eu tenho aqui o nome e o endereço e o ID, que são os três campos que eu vou trabalhar aqui da nossa tabela. Ótimo, então eu vou minimizar aqui o pacote DTO, porque eu já fiz isso, e vou vir aqui no pacote DAO para a gente começar a fazer a nossa classe. Tranquilo? Eu vou só minimizar aqui o tamanho e vou formatar.
para ficar mais alinhadinho. Perfeito? O que a gente sabe? Que dentro da classe, ó, eu abro a minha classe e fecho a minha classe. Eu tenho o meu método, então eu abro o meu método e fecho o meu método. Eu posso criar quantos métodos que eu quiser. Aqui eu tenho um método que é o cadastrar funcionário. E eu vou criar outro método dentro da mesma classe, escrito pesquisar funcionário. Então nós temos a ação de cadastrar o funcionário e agora nós vamos ter a ação de pesquisar o funcionário. Ou listar, né? Depende de como você chama. Tranquilo? Nós já temos duas variáveis externas. Por quê? Eu vou precisar dessa variável de conexão. Então, como eu criei ela externamente, ela já vai estar aqui para nós. Perfeito? E eu vou criar a estrutura aqui do nosso método, que no caso é o método de pesquisar. Então, para eu criar o método, eu preciso o quê? O modo de visibilidade, o tipo dele e o nome dele. Perfeito? O tipo dele aqui é o public. Então, é uma classe pública. Qual que é o tipo? Tipo result_set. Então, ó, eu comecei a escrever, usei o Ctrl espaço, né? Se eu vir aqui, ó, e começar a digitar certinho, ele vai aparecer aqui para nós. Então, eu segurei o Ctrl espaço, ele vai carregar aqui para a gente. Então, result_set, né, é java.sql, ao selecionar, automaticamente já vem aqui o nosso import. Como eu sempre faço em todos os vídeos, se eu apagar aqui, eu posso vir aqui na lâmpada e pedir para importar sobre o nosso result_set. Beleza? Ele vai receber alguma coisa aqui, que no caso são nossos objetos. Como nós estamos trabalhando com o funcionário DTO, ou funcionário DAO, ou funcionário view, para eu trazer os meus objetos no meu result_set, eu uso aqui o funcionário DTO. Beleza? Não vai precisar para importar nada agora, não vai precisar importar nada, por quê? Porque nós já fizemos isso anteriormente, ó o import aqui do funcionário DTO. Beleza? Aqui é o tipo dele, e depois disso vem o nome. Qual que é o nome que eu vou colocar? Vou colocar aqui, ó, pesquisar funcionário. Como é um método, eu abro e fecho e inicio aqui o meu método. Ele está com erro aqui porque eu ainda não fiz os retornos. Por quê? Quando é public void, quer dizer que não tem retorno. Public int, retorno int. E assim eu vou seguindo. Então, public result_set quer dizer que eu vou retornar um result_set. Só um adendo. Toda vez que a gente utiliza o result_set, é que a gente está pegando lá o data table e consegue percorrer através do nosso SQL. Então, a gente consegue percorrer o SQL ali e trabalhar com a parte dos atributos ali do banco. Tranquilo? Então, toda vez que eu trabalhar com result_set, está trazendo alguma informação do banco ali, trabalhando com essas informações. Aqui internamente eu declararei uma string chamada, vamos ver como que a gente colocou aqui no cadastrar? String SQL, só para usar o mesmo nome aqui, tá? String SQL recebendo alguma coisa aqui. A gente sabe que quando a gente traz alguma informação do banco, a gente tem que fazer um select. Perfeito? Então, se eu faço select asterisco from funcionário, quer dizer que eu vou trazer todas as informações que está na tabela funcionário. Então, eu vou fazer um select na tabela funcionário, eu vou trazer todos os registros de lá. Então, vou colocar aqui, ó, select asterisco, porque eu quero todos os campos from da tabela funcionário. Só um adendo. A sua tabela tem que ser exatamente conforme eu coloquei aqui. Então, o meu exemplo é funcionário. Se você tiver essa tabela no banco, escrito cliente, produto, qualquer outra coisa, você vai colocar o mesmo nome que estiver criada a sua tabela. A minha tabela chama funcionário. Perfeito? O asterisco quer dizer que eu estou trazendo todos os campos. Caso eu quisesse trazer o campos separados, eu poderia colocar eles precedido de vírgula. Perfeito? Já montei aqui o meu comando SQL. Conforme a gente já fez também no método cadastrar, eu vou usar o try catch aqui, ó. Usei o Ctrl espaço, já carrego a estrutura do catch aqui também. Porque ele vai tentar fazer alguma coisa aqui, caso não der certo, ele vai entrar na onde? Na nossa exceção, como a gente já fez. Olha aqui a nossa exceção que já está aqui. Beleza? Então, na nossa exceção, eu vou usar o SQL exception. Perfeito? Se eu vim aqui, ó, é porque eu preciso terminar de fazer o nosso SQL exception. Eu venho aqui e vou colocar o nome do objeto escrito erro. Por quê? Porque toda vez que eu precisar usar alguma coisa, eu uso o nome do nosso objeto. E eu vou usar aqui um JOptionPen para poder imprimir. Eu estou usando sempre o Ctrl espaço, carreguei o JOptionPen, vou mandar um show message dialog, vou colocar null, que é o primeiro parâmetro, e no segundo parâmetro eu também colocarei que é no funcionário DAO. E vou colocar aqui que é no método pesquisar, para eu saber exatamente quando der erro, da onde que é esse erro aqui e ficar bem mais fácil eu conseguir corrigir. Beleza? Vou concatenar aqui com a variável, porque ele vai me dar uma string pronta e vai concatenar aqui
com a variável correspondente, quer dizer, desculpa, com o objeto correspondente. Beleza? Olha aqui o mesmo exemplo. Eu vou colocar aqui cadastrar, por quê? Se ele der erro de cima, eu sei que é cadastrar. Se ele der erro no método de baixo, eu sei que é no pesquisar. Fica muito mais fácil eu conseguir corrigir isso. Então, a gente já montou o catch, agora a gente precisa começar a montar o try. Conforme a gente já fez também no método cadastrar, olha aqui que interessante. A gente chamou a variável que a gente está preparando a conexão, chamamos a conexão e preparando a conexão a gente chamou o comando SQL. Vamos fazer a mesma coisa? Da onde que vem esse PSTM? É da variável que a gente preparou a conexão. E qual que é a variável de conexão? É a variável com. Então nós vamos seguir essa mesma lógica trabalhando com essas duas coisas aqui. Preparate statement, então vamos lá. PSTM, certo? Olha aqui que interessante, a gente vai usar a mesma coisa, igual a classe de conexão, preparando e passando o comando SQL. Ótimo. Variável com, que é acessando a classe de conexão e o método ConnectABD, ponto, preparate statement. E o que a gente vai passar para esse preparate statement? A gente vai passar o comando SQL. Por quê? Porque toda essa string aqui eu armazenei na variável. Então, todas as vezes que eu chamar a minha variável, eu já sei o conteúdo dela. Que é o quê? A seleção de todos os campos da tabela funcionário. Tranquilo? Então, a gente já fez essa primeira parte aqui. Se a gente analisar, é a mesma coisa do cadastrar. Então, quando você sabe fazer um método, automaticamente os outros vão ficando bem parecidos. Beleza? Eu vou montar o meu result set. Então, para isso, eu preciso declarar uma variável do tipo result set e uma variável específica. Eu posso até criar aqui dentro, porque eu só usarei o pesquisar aqui dentro. Mas é interessante eu vir aqui no nosso comando e criar a variável aqui, ó, do tipo result set. E vou colocar rs, o nome da nossa variável. Por que eu criei externo? Porque se eu criar dentro do método, vai ficar restrito ao método. Eu criando fora disso, eu posso chamar onde eu quiser. Lembra que essas duas variáveis a gente está reaproveitando? Então, o result set eu estou fazendo a mesma coisa. Mas eu poderia criar a variável aqui dentro sem problema nenhum. Então, eu criei uma variável do tipo result set e a minha variável chama rs. Toda vez que eu chamar o rs, quer dizer que eu estou trazendo o result set. O que é result set? Pegar as informações da tabela lá e usar a parte do SQL para conseguir trabalhar. Toda vez que eu utilizar o result set, a gente está trabalhando ali com a parte do SQL que vem para nós. Beleza? Voltando aqui, já que a gente já criou essa variável, vou dar aqui um espaço. Então, a nossa variável result set, ela vai receber a nossa PSTM, que no caso a gente está preparando essa conexão. Beleza? Da onde é esse PSTM? É da nossa variável do tipo preparate statement. Perfeito? Então, esse PSTM. E vou pedir para executar essa carry. Beleza? Já executei a carry aqui. Por quê? O que a gente executar vai vir para a nossa variável do tipo de result set. Então, eu consigo pegar todas essas informações que vêm para nós como resposta. Como eu posso ter mais de uma informação no banco, porque a gente não sabe quantas informações virão. Eu posso ter um cadastro ou 60 cadastros ou 1 milhão de cadastros. Então, eu vou fazer uma estrutura de repetição para poder trazer todos esses valores e conseguir montar. Porque depois a gente vai montar uma tabela com esses valores que estão aqui. Beleza? Então, vamos fazer um while. Então, o while, então, enquanto, aqui é a expressão. Então, enquanto, vou fazer aqui a nossa expressão e abrir e fechar. Então, enquanto o nosso result set ponto estiver próximo, quer dizer, eu posso ter uma linha ou várias linhas. Então, enquanto as linhas estiverem, eu vou ficar aqui dentro desse while. Enquanto o meu result set estiver próximo, quer dizer que tem mais um valor no banco, mais de uma linha no banco. Por quê? As colunas são os atributos do banco e as linhas são os registros. Então, se eu tiver uma linha, 2 linhas, 3 linhas. Então, enquanto tiver next, quer dizer, enquanto tiver linha, eu vou ficar aqui dentro da nossa estrutura de repetição. Porque eu vou trazer todas as informações do banco para conseguir montar isso e exibir num componente de tabela. Beleza? Show! Então, o que eu tenho que fazer aqui? Eu vou ter que instanciar a nossa classe DTO. Eu já tenho uma instância de classe DTO aqui. Então, para eu acessar uma classe, eu vou colocar o nome da classe, que no caso é funcionário DTO. O nome do objeto, que é o objeto funcionário DTO. Perfeito? Igual a new, que é o nosso construtor, funcionário DTO. Beleza? Através do nosso objeto, deixa eu só complementar, funcionário. Beleza? Agora ficou bonitinho aqui, ó.
Então, através do nosso objeto, funcionar DTO, porque eu só acesso a classe através do objeto, eu coloco ponto set, vou setar no ID alguma informação. Essa informação vai vir no nosso result set, então rs de result set, vou pegar então get int dele e vou passar qual que é o nome do nosso atributo. Então vai ser o id underline funcionário. Então vamos lá, presta atenção nessa linha aqui, ó. Vou até selecionar essa linha aqui, ó. Eu só acesso a classe DTO através do meu objeto. Então eu acessei o objeto, estou setando nesse objeto um valor do banco. Por quê? Quando a gente cadastra, a gente pega a informação do usuário, armazena na DTO e depois, teoricamente, joga para o banco. Quando a gente faz o pesquisar, a gente faz o contrário. A gente pega a informação do banco, armazena na DTO e depois pega na DTO e exibe para o usuário. Então é o inverso. Porque cadastrar o usuário digita para jogar do banco, o pesquisar ou o listar, a gente pega do banco e exibe, no caso, para o usuário. Por isso que quando a gente está percorrendo o result set, a gente pega o valor do result set e atribui para o objeto, no caso, set. Por quê? Porque o set recebe esse valor para armazenar na variável. Depois que armazenou nossa variável, a gente consegue trabalhar com essa variável. Perfeito? Então, beleza. Eu acessei a minha classe, setei no set ID funcionário, por isso que a gente criou o ID que estava faltando. Como a gente percorre o result set, então eu fui lá no result set, vou pegar o inteiro através deste conteúdo que está aqui, presta atenção, é igualzinho está no meu banco. Então, o meu atributo primário lá da minha chave primária, lá do meu banco de dados, o nome está ID underline funcionário, tem que ser exatamente a mesma coisa. Olha aqui, eu vou abrir rapidinho o meu PHP MyAdmin ou RaidSQL, qualquer MySQL que você consiga utilizar aí, certo? A minha palavra aqui, a minha senha é vazia, então eu venho aqui no executar. Qual que é a base de dados que a gente está trabalhando? Banco teste. Nós temos duas tabelas aqui, eu vou entrar na tabela funcionário. Vamos conferir aqui, ó, ID underline funcionário, nome underline funcionário, endereço underline funcionário. Então, tem que ser exatamente conforme eu criei. Beleza? Tá vendo que já tem uma informação aqui? Nós vamos pegar essa informação, vamos armazenar na DTO e depois vamos exibi-la. Perfeito? Então, a gente já viu aqui que tem que ser ID underline funcionário, nome underline funcionário, endereço underline funcionário. Perfeito? Vamos voltar aqui. Então, a gente já fez o quê? Lá no objeto, a gente está setando o valor do ID funcionário, porque a gente está trabalhando com o result set. Beleza? Então, quando a gente trabalha com result set, a gente pega essas informações do banco para conseguir montar alguma coisa aqui. Show de bola! Beleza, estou setando o ID aqui. Agora, o que a gente precisa fazer? A gente precisa setar o nome e o endereço. Seguindo esse mesmo padrão, então, eu vou acessar a classe através do objeto. Ao invés de setID, vai ser o quê? SetNome. Beleza? rs.getString, porque agora é uma string. E qual que é o nome? Nome underline funcionário. Lembra? Tem que ser igualzinho à sua base de dados. Esse daqui eu tenho esse atributo na base de dados e também tenho esse atributo na base de dados. Este é inteiro, este é string. Beleza? Vai seguir nesse mesmo modelo. Como eu tenho mais um, então, objeto funcionário DTO ponto set endereço. Vou acessar o meu result set, vou pegar uma string. E essa string, o campo que eu quero fazer isso, chama-se endereço underline funcionário. Beleza? Como a gente fez o try catch, qualquer erro aqui, ele vai entrar na nossa exceção, então a gente vai conseguir corrigir isso daí. Beleza? Agora, o que eu tenho que fazer? Eu pegar todos esses valores e adicionar numa lista. Então, eu vou trabalhar com ArrayList. Então, nós vamos pegar todas essas linhas e vamos montá-la. Por quê? Passou no while, eu vou montar toda essa lista. Por quê? Porque pode ter uma linha ou várias linhas. Então, se tiver 3 linhas lá na nossa base de dados, eu vou trazer essas 3 linhas montando uma lista. Se tiver 2 linhas, a mesma coisa. Se tiver uma linha só, a mesma coisa. E quantas tiverem. Por isso que está dentro do nosso while. Então, a gente usa esse result set enquanto estiver próximo. Beleza? Então, eu vou criar aqui um ArrayList. Eu posso criar aqui antes do método, dentro do método, ou lá onde a gente criou as variáveis. Para ficar padrão, eu vou criar aqui onde eu deixei todas as minhas variáveis. Então, essa minha variável vai ser do tipo ArrayList. Então, ArrayList. Vou usar o Ctrl espaço ali. Eu consegui localizar. E conforme eu selecionar,
eu vou conseguir aqui ver o nosso import. Beleza? Mesma coisa de sempre. Se não vier automático, se não vier automático conforme eu sempre faço, você pode vir aqui na lâmpada e fazer o import. Aqui eu uso sempre o Ctrl espaço. Nesse ArrayList ele vai ser montado através dos nossos objetos, que no caso o funcionário DTO. O nosso objeto chamará lista, porque a gente vai montar uma lista, perfeito? Igual a new ArrayList novamente. Usando o Ctrl espaço, ArrayList. Apaguei. Show! O que eu fiz aqui? Ó? Criei um ArrayList através dos objetos da DTO. Toda vez que eu usar essa lista, quer dizer que eu estou montando esse ArrayList. Eu vou pegar todas as informações do banco e vou montar essa lista. Beleza? Quantas linhas forem. Então, já que eu tenho essa lista aqui, eu vou trabalhar com essa lista agora. Então, aqui dentro do nosso while ainda, eu vou falar o quê? Lista, ponto. Eu vou adicionar alguma coisa aqui na nossa lista. O que eu vou armazenar aqui dentro? Meus objetos. Então, objeto funcionário DTO. Beleza? Por que está dentro do meu while? Porque eu vou pegar essas três informações do banco. Tem uma linha? Tem. Adiciono na lista. Volto. Tem outra linha? Tem. Adiciono na lista. Volto. Tem outra linha? Tem. E vou fazendo isso quantas linhas tiverem. Quer dizer, quantos registros diferentes tiverem. Tranquilo? Por isso que a gente está montando essa lista. Depois de eu montar essa lista, o que eu tenho que fazer? Eu tenho apenas que retornar esse conteúdo. Por quê? Aqui dentro eu estou montando uma lista. Quando eu trabalho com ArrayList, estou trabalhando com linhas. Certo? Depois que eu montei essa lista, ela vai estar pronta. Aí eu pego ela pronta e consigo retornar o valor dela. Porque depois que eu retornar, eu vou pegar essas informações e vou montar no meu componente para o meu usuário conseguir visualizar essas informações. Então vamos fazer o retorno? Ótimo. Então aqui no final eu vou return e eu vou retornar essa lista pronta. Beleza? Então retornando essa lista pronta, ótimo. Eu já vou conseguir fazer o que eu preciso aqui. Eu montei ela e depois eu retorno ela. Beleza? Já que eu estou retornando essa lista, quer dizer que eu estou retornando um ArrayList. Então vamos corrigir aqui o nosso método. Não é um public result set, porque a gente não vai retornar o result set. Agora nós vamos retornar a lista pronta. Então, public ArrayList. Então, o tipo dela é ArrayList. Por quê? Porque é o tipo do meu retorno. Como eu vou retornar a lista pronta, o meu método precisa ser do tipo ArrayList. Ele sendo desse tipo, o que eu retornar é esse array. Tranquilo? Então aqui a gente já consegue finalizar aqui a parte da DAO. Só resumindo rapidinho, a gente tem um método aqui dentro, beleza? Que a gente vai montar um ArrayList. Então a gente faz um SQL no banco, então através do nosso select a gente executa ele e através da execução a gente monta o nosso result set. Enquanto tiver mais linhas, eu pego essas informações do banco e vou montando a minha lista. Quantas linhas tiverem, vai vir tudo na nossa lista, por isso está dentro do nosso while. Depois que eu montei essa lista, eu retorno essa lista. E levando em consideração também que a gente pega as informações do banco, passa para a DTO, para depois a gente conseguir montar a nossa tabela, o nosso componente de tabela. Vamos fazer agora a view? Ótimo, então eu vou fechar aqui a nossa DAO, vou aumentar aqui o nosso projeto, beleza? E vou vir aqui na nossa interface gráfica. Beleza? Você pode fazer isso em tela separada, não tem problema nenhum. Beleza? Mas o que eu vou fazer aqui? Eu vou procurar um componente chamado JTable. Então aqui é o nosso componente de table. Eu vou arrastar aqui para a tela. Ele vai desconfigurar um pouquinho, aí é só eu ajustar o tamanho. Opa! Só eu alterar aqui o tamanho. Beleza? Eu vou deixar logo abaixo aqui, mas você pode colocar do lado, você pode colocar onde você quiser. Mas aqui é só para a gente conseguir trabalhar com os nossos componentes certinho aqui. Já deixei de um tamanho específico. Como a gente vai trabalhar com esse componente, já vou mudar o nome dele. Então, botão direito, alterar o nome da variável. Eu vou chamar isso de tabela funcionário. Por quê? Eu já sei o nome dela, então toda vez que eu chamar tabela funcionário, eu já sei que eu estou falando deste componente. Porque agora a gente precisa pegar as informações e trazer aqui para nossa tela, para o nosso componente de tabela. Então, ok, ótimo, venho aqui no nosso source e vamos fazer a codificação aqui dentro. Beleza, então o que eu vou fazer primeiro? Eu vou abaixar aqui o nosso código e eu vou criar um método. Por quê? Lembra quando a gente fez o cadastrar que a gente deixou toda a codificação aqui dentro do botão? O
que a gente poderia fazer aqui? Retirar dentro do botão e criar um método. Geralmente a gente cria um método aqui depois dos comentários dos componentes, antes de fechar a última chave. Por quê? Porque essa última aqui é o que fecha toda a classe de formulário. Então, antes de fechar ela, eu poderia ter criado aqui, no caso, um método de cadastrar, mas eu vou criar agora um método de pesquisar. Beleza? Então, toda vez que a gente cria um método, a gente precisa do módulo de visibilidade. Qual que é o módulo de visibilidade dele? Private. Então, ele vai ser privado, porque somente a classe vai ver, ele não vai ter retorno nenhum, então ele é um private void, e o nome dele. O nome dele eu vou colocar aqui, ó, listar valores. Beleza? Abri aqui o meu método e vou começar a codificar o meu método. Por quê? Toda vez que eu precisar desse método, eu chamo, no caso, listar valores. Perfeito? Eu não fiz dentro do botão, então eu fiz um método para depois chamá-lo onde a gente precisar. Ótimo, vou fazer sempre o try catch, como a gente sempre faz. Então eu vou vir aqui, try, andei, Ctrl espaço, vou fazer aqui a nossa exceção do nosso SQL, SQL exception. Beleza? Se precisar importar, a gente importa ele aqui, coloca erro, que é o nome do nosso objeto aqui, beleza? E a gente vai mandar um jOptionPen caso der alguma coisa de erro. Então, jOptionPen, usei o Ctrl espaço, tá? Tô fazendo um pouquinho mais rápido, que a gente já fez isso daqui em algumas outras vezes. A gente coloca o null no primeiro parâmetro e aqui a gente vai colocar uma mensagem padrão. Então, listar valores. Por quê? Se der erro, eu já sei que está no listar valores. E se eu quiser colocar valores view aqui para eu saber que está dentro desse pacote, ótimo. Eu vou concatenar aqui com o meu erro. Por quê? Porque se der alguma coisa aqui, eu já sei mais ou menos onde está. Maravilha. Agora a gente vai montar nosso try. Beleza? Então a gente vai tentar fazer o que der aqui dentro. Se não der certo, a gente entra na nossa exceção do nosso catch. Como eu preciso acessar a nossa classe DAO, eu preciso instanciar essa classe DAO para que eu consiga utilizá-la. Para isso, eu coloco lá funcionário DAO. Não precisa do import agora, porque nós já fizemos anteriormente, já tem o nosso import lá em cima. Beleza? Depois vem o nome do nosso objeto, então objeto funcionário DAO. O nosso construtor, que é new. O nome da nossa classe, que é o funcionário DAO. Beleza? Já instanciei a minha classe, consigo acessar a minha classe através do meu objeto, que é o que eu vou fazer. Então a gente vai acessar a classe DAO e aquele resultado a gente vai montar uma tabela. Então a gente tem que fazer uma codificação para conseguir pegar esses valores e jogar dentro do componente de tabela. Ótimo, então a gente vai usar aqui o default table model. Então default table, vamos colocar aqui maiúsculo, né? Default table model. Ótimo. Aqui achamos o componente default table model. Chamarei ele de model igual o default table model, que é o nome da nossa classe aqui. O nome da nossa tabela. Então, se eu usar o Ctrl espaço, eu já sei que a nossa tabela chama tabela funcionário. Ponto get model. Por quê? A gente vai montar esse modelo de tabela na nossa tabela funcionário. Já que a gente criou esse objeto aqui, o que eu vou fazer com esse objeto aqui? Então, ó, model.setRooms, eu vou setar na linha, set no rooms, o número de linhas, e eu vou setar 0, porque eu estou inicializando aqui nossa tabela, no nosso default table model, porque é através dessa tabela que nós vamos conseguir pegar os valores e montar ela, beleza? Através desse default table model. Montar o nosso array list aqui para receber essas informações. Então, array list, usando o Ctrl espaço. Trabalharei com nossos objetos do funcionário DTO. Por quê? Porque eu já pega do banco e já jogou lá no nosso DTO. Agora a gente precisa pegar eles para conseguir exibir na tabela. Então, funcionário DTO. O nosso objeto aqui chamará lista. E acessaremos o nosso quê? O nosso objeto DAO. E vamos executar um método que no caso é o pesquisar funcionário. Ok? O que ele vai fazer? Ele vai executar o pesquisar funcionário da classe funcionário. Então eu usei o objeto para acessar a classe e usei o método para isso. Essa informação da lista, que é o nosso retorno, virá nessa nossa variável chamada lista aqui. Então eu pego essas informações através da execução da DAO e vou montar aqui o nosso array list para exibir a nossa tabela, perfeito? Então, como eu não sei a quantidade de linhas que eu vou ter, o que eu vou fazer? Eu vou fazer outra estrutura de repetição aqui. Aqui eu vou usar o for. Então, for alguma coisa, vou abrir e fechar o meu código. A gente sabe quando a gente monta o for, a primeira é como inicia, depois até onde que vai e depois de quanto em quanto que ele vai acrescentando. Então, vamos colocar essas informações aqui. Então, vou criar uma variável chamada num, então int null. Ele vai ser 0, então ele vai iniciar em 0 e essa variável num
ela vai até o tamanho da nossa lista. Então, lista.size. Enquanto tiver tamanho, então enquanto tiver linha que trouxe para nós, porque retornando a lista para cá, ele vai saber o tamanho dessa lista. Então, enquanto tiver tamanho, enquanto tiver lista, ele vai ficar aqui dentro desse for, porque a gente vai pegar essas informações e vai montar a nossa tabela. E depois o nosso incremento, que ele vai indo de 1 em 1. Beleza? Ótimo, já trouxe essas informações, agora a gente vai conseguir trabalhar o que a gente precisa. Então aqui dentro eu vou montar a minha tabela. Então como eu usei o nosso objeto model, o que eu vou fazer? Model, que é o nome do nosso objeto, ponto, eu vou add rooms, quer dizer, eu vou adicionar uma linha, um novo objeto, então new object, ok? E vou abrir aqui o meu objeto. Opa, veio um 7 aqui sem querer. Então eu abri aqui o meu objeto. Por quê? Eu vou adicionar na linha quantas colunas. Então eu vou montar as colunas. Por quê? Ele vai montar as colunas. Tem mais linha? Tem. Então vem mais uma linha, monta as colunas. Tem mais uma linha? Tem. Ele vai fazendo esse procedimento. Então eu vou acessar a lista, ponto, get, eu vou pegar alguma coisa. O num, ponto, get, o quê? Primeiro a gente vai pegar o getID, vírgula. Faremos a mesma coisa para os outros campos. Então, lista.get num.get nome funcionário, vírgula. E vamos fazer mais uma vez aqui para endereço. Então, get num.get endereço. Não tenho mais nada depois, então não encerro com vírgula aqui. Perfeito? Então a gente já conseguiu montar aqui o nosso Default Table Model. Por que a gente usou o Default Table Model? Através da nossa tabela, usamos o objeto. Através disso, eu vou pegar o objeto e vou montar a nossa tabela. Então, enquanto tiver o tamanho dessa lista, não importa quantas informações que eu tenho, o que eu vou fazer? Eu vou conseguir trabalhar com essas informações aqui. Então, eu acesso o tamanho da lista, na primeira coluna eu seto o ID, na segunda coluna eu seto o nome, e na terceira coluna eu seto o endereço. Certo? A gente sabe que começa no 0, então coluna 0, coluna 1, coluna 2 e vai seguindo esse modelo aí, tá bom? Deixarei aqui o exception para parar de dar esse erro, depois a gente corrige isso daqui. Botão direito, formatar, a gente já conseguiu listar os valores aqui correspondentes. Beleza? O que eu consigo fazer agora? Onde que eu vou executar esse método? Tem duas formas. Eu posso vir aqui no Designer e colocar um botãozinho aqui, ó, escrito pesquisar. E chamar esse método dentro desse botão pesquisar. Vamos ver se funcionou? Então, já criei ele. Vou apertar o botão direito, vou trocar o nome da variável. Então, btn pesquisar. Ok? Eu entro nele aqui, ó, evento action performance e vou chamar aqui o nosso método. Como que é o nome do nosso método mesmo? Listar valores. Vamos mudar aqui, ó. Listar valores funcionário, para ficar mais óbvio, né? Então, listar valores funcionários. Funcionário, né? Então, eu volto aqui no pesquisar e vou chamar o método listar. Usei o Ctrl espaço, listar valores funcionário. Perfeito? Chamei ele dentro do botão. Vem aqui no Designer, vem aqui na abinha do projeto, certo? Eu vou anexar aqui para ficar preenchido aqui, ficar fixo, quer dizer. Caso sumir essas opções daqui, a gente tem a parte de Window, a gente consegue voltar ao projeto ou várias outras coisas aqui. E também tem esse menu de IDE, que tem as paletas, as propriedades, algumas coisas aqui também. Beleza? Se caso alguma dessa estrutura sumir aqui da tela para vocês. Então vamos executar. Então, botão direito, Run File, deu um errinho aqui, já sei o que é já. Então, vamos voltar aqui no Source. Aqui no funcionário DAO, faltou eu chamar aqui a classe de conexão. Né? Olha aqui no nosso cadastrar, a gente chamou a variável com recebendo a classe de conexão. Então, eu posso até copiar essa linha aqui do nosso cadastrar e colocarmos aqui no nosso pesquisar. Beleza? Por quê? Porque a nossa variável que a gente já tinha criado vai receber a nossa classe de conexão e o nosso método de conexão. Então, botão direito, eu vou formatar aqui para ficar um pouquinho melhor. Beleza? Vou dar um espacinho aqui para conseguir ficar mais interessante para nós. Então, vamos executar novamente. Botão direito, Run File.
venho aqui no botão de pesquisar, ele já enumera aqui pra gente. Só que eu quero fazer o seguinte, eu quero quando eu abrir a tela, já vir aqui para nós esses valores aqui correspondentes. Beleza? Então vamos ver como é que a gente pode fazer isso. Vindo aqui no Source, aqui no inicializador da classe, isso aqui chama inicializador. Ó, eu começo a nossa classe, eu tô aqui no nosso formulário, então eu tenho o designer e o código, né, que é o Source. Nós temos aqui a classe de formulário e depois a gente tem o inicializador. O que é o inicializador? Quando começar a tela, quando abrir a tela, quando acontecer alguma coisa com a tela, o que vai acontecer? Vai acontecer a primeira coisa que tiver aqui. Então ele vai inicializar os componentes e aqui eu vou chamar o listar valores funcionário. Por quê? Porque a hora que eu abrir a tela, eu já quero que venha. Como assim? Ó, botão direito, Run File, abrir a tela, ele já vem os valores. Por quê? Senão eu vou ter que apertar o botão de pesquisar. Beleza? Então nosso vídeo de hoje foi o pesquisar, que é o listar. Se você gostou dessa aula, escreva aqui que você gostou e da onde você é. Inscreva-se no canal e curta esse vídeo. E logo teremos outros vídeos referentes ao nosso CRUD. O nosso alterar, o nosso excluir e algumas outras coisas aqui para melhorar o nosso pesquisar. Beleza? Valeu!